O dia 45 cai mais ou menos entre 7 e 15 de abril. Essas datas são importantes porque, lembra, foi quando os Estados Unidos estavam realmente tentando negociar um cessar-fogo com o Irã. E isso aconteceu por causa da escassez de petróleo. Agora, os Estados Unidos tomaram algumas medidas proativas a partir de 11 de março, começando a retirar petróleo da reserva estratégica. E vale lembrar, a SPR não é um tanque único, é um sistema bem mais complexo. Hoje é 13 de julho, um dia muito importante nos acontecimentos que estão se desenrolando na região da Ásia Ocidental, onde o Irã e os Estados Unidos estão em confronto. As implicações disso são globais, porque o Estreito de Hormuz está, na prática, fechado. Eu estou aqui com um grande amigo e colega, com muitos anos de experiência na CIA, alguém que entende profundamente todos esses assuntos. O nome dele é Larry Johnson. Você já ouviu falar dele, gosta do trabalho dele, e ele é um dos fundadores do Transition Protocol. Esse é um programa, um canal, em que você é convidado a ouvir informações diretas, vindas das partes do mundo que realmente afetam a sua vida. Então, Larry, por favor, pode começar. Larry, please go ahead. Hi there, Z. Oi, Z. Olha, eu sei que, digamos, há mais de uma semana, a gente ainda tinha alguma esperança de que talvez as negociações voltassem, que os Estados Unidos cumprissem e respeitassem o memorando de entendimento. Mas claramente esse memorando está morto, na minha opinião. O cessar-fogo também acabou, não vai ser retomado tão cedo. Os Estados Unidos, de forma imprudente, decidiram adotar uma política de confronto com o Irã. E, sinceramente, é um confronto que eles não têm como vencer. Essa política parte da ideia de que podem forçar o Irã a se render e voltar à mesa de negociações. Embora Donald Trump diga em alto e bom som que o Irã está implorando por negociações, o fato é que, se a gente olhar para os acontecimentos desde o dia 28 de fevereiro, assim como aconteceu na Guerra de 12 Dias, em junho de 2025, é os Estados Unidos que acabam pressionando outros países para que pressionem o Irã a vir para a mesa de negociações e tentar chegar a um acordo. Eu acho que, sabe, tem aquele velho ditado nos Estados Unidos que muita gente cita errado. Me engana uma vez, a culpa é sua. Me engana duas, a culpa é minha. Então, se alguém tenta me enganar ou me passar para trás, da primeira vez, a responsabilidade é sua. Como é que você tem coragem de fazer isso? Mas agora que eu sei que você é um golpista, um mentiroso, um falsário, um fraude, se eu sentar com você de novo, fizer qualquer tipo de acordo e confiar em você, a culpa é minha. Então, de agora em diante, a responsabilidade é do Irã. O Irã não deve ter a menor dúvida de que os Estados Unidos não são confiáveis, que os Estados Unidos não cumprem um único acordo, nenhum sequer. E a gente pode ver isso claramente pelo que aconteceu nas últimas 1 ou 2 semanas. A narrativa dos Estados Unidos é que o Irã atacou o executor pelo Estreito de Hormuz, no Canal de Omã. E isso foi simplesmente absurdo. Isso não deveria ter sido permitido. Olha, com licença, mas de acordo com a linguagem que estava no memorando de acordo ou de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, assinado por Donald Trump e pelo presidente Pezeshkian do Irã, o parágrafo 5 deixava claro que o Irã e somente o Irã. Bom, a gente viu, eu sei, Z, você e eu vimos, alguns textos de pessoas do Instituto para o Estudo da Guerra tentando afirmar que isso deveria ser uma decisão conjunta entre o Irã e Omã. E que, em hipótese alguma, o Irã teria permissão para interferir na passagem de qualquer navio pelo estreito. Tudo invenção. Mentiras. Mentiras. O memorando era bem claro. O único país com a responsabilidade de garantir a passagem segura dos navios, nenhum outro. Nenhum outro país do Golfo. Nenhum outro país no mundo. Só o Irã. E o Irã, você sabe, porque esse tinha sido um dos pontos que o próprio Irã apresentou no início.
foi uma exigência iraniana. E o Irã, junto com isso, desenvolveu o que chamam de protocolos da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Esses protocolos determinam que qualquer navio que queira atravessar o Estreito de Hormuz, seja pelo canal iraniano ou pelo canal omanita, precisa enviar documentos ou um pedido online para a PGSA. Esse pedido é analisado pela Guarda Revolucionária Iraniana, e nele o navio tem que informar o nome da embarcação, o nome do capitão, quem é o dono do navio, qual é o porto, qual é o destino, que tipo de carga está sendo transportada e quais são as nacionalidades da tripulação. Tudo isso tem um propósito bem claro: impor um bloqueio a Israel. Nenhum navio com destino a Israel, nenhum navio de propriedade israelense, nem de qualquer pessoa ou empresa ligada a Israel, vai poder passar pelo Estreito de Hormuz. Essa é a retaliação do Irã contra Israel. Então o Irã está jogando pesado nisso, e tem sido firme. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, houve vários casos em que os Estados Unidos incentivaram deliberadamente alguns navios, um do Catar, um da Arábia Saudita, um de Chipre e um dos mais recentes, a seguirem em frente, passarem pelos estreitos de Omã e mandarem o Irã se danar. Você não precisa preencher nenhum tipo de papelada. E depois, quando o Irã reagiu, porque estava previsto nos protocolos que qualquer navio que não cumprisse as regras seria enfrentado com força, o Irã mostrou que falava sério. Nós os enfrentamos com força, e aí, em resposta a isso, os Estados Unidos usaram essa situação como desculpa para lançar ataques contra o Irã, ali no Estreito de Hormuz. O problema desses ataques é que eles não causaram nenhum dano significativo ao Irã, mas representam uma violação clara da soberania iraniana. O Irã, por sua vez, tem feito o que eu chamaria de uma escalada gradual. A cada ataque dos Estados Unidos, o Irã atinge mais alvos. E atinge esses alvos com cada vez mais força. Na troca mais recente, e eu tenho que admitir, eu estava errado. Ou pelo menos esperava que, como aconteceu em 5 incidentes anteriores desde o dia 7 de abril, depois daquela primeira onda de violência, os Estados Unidos recuassem. Que o Trump fizesse algum comentário dizendo algo como as conversas voltaram, ou os iranianos querem retomar o diálogo em breve, dando a entender que as negociações voltariam aos trilhos. Eu ainda tinha esperança de que isso acontecesse, até hoje de manhã, mas não aconteceu. Então o que isso significa é que agora os Estados Unidos estão presos num caminho de escalada contínua com o Irã. E o Irã está numa posição melhor para escalar esse conflito do que os Estados Unidos, porque a partir de 17 de junho, os americanos começaram a retirar seus recursos militares da região. O que os Estados Unidos teriam que fazer agora para retomar isso é emitir novas ordens, trazer esses recursos de volta para a região, e isso vai levar alguns dias. Mas isso também cria um enorme problema econômico, sobre o qual pouquíssimas pessoas no mundo estão falando. E aqui no Transition Protocol, a gente é um dos poucos que está chamando atenção para isso. A questão é a diferença entre o petróleo leve, o chamado sweet crude, e o petróleo pesado, o sour crude. O petróleo pesado é o que o mundo usa para produzir diesel e combustível de aviação. Não quer dizer que não dê para fazer diesel e combustível de aviação a partir do petróleo leve. Dá? Sim. Mas isso depende da refinaria, de como ela é fisicamente configurada. Uma refinaria de petróleo não é um poço de petróleo. Nem todas as refinarias de petróleo são criadas ou construídas da mesma forma. Elas são feitas para processar tipos específicos de petróleo. E eu estou generalizando aqui. Elas são projetadas para lidar com o petróleo leve, o chamado sweet crude, ou com o petróleo pesado. Nos Estados Unidos, existe uma contradição. O país produz uma quantidade enorme de petróleo leve, mas 70% das refinarias americanas foram feitas para processar o petróleo mais pesado, o chamado sour crude.
Por isso, os Estados Unidos exportam com prazer o petróleo leve para a Europa e para outros lugares que têm refinarias capazes de processar esse tipo. Mas, quando se trata de produzir diesel e combustível de aviação para o mercado americano e também para o mercado global, é o petróleo pesado que precisa ser usado. Quando o Estreito de Hormuz foi fechado pela primeira vez, no dia 28 de fevereiro, isso interrompeu cerca de 20 a 25% do fornecimento mundial de petróleo pesado, o chamado sour crude. Até aquele momento, os Estados Unidos, além de dependerem do Golfo Pérsico para mais ou menos 10% de todas as suas importações, também recebiam esse tipo de petróleo. O pesado, o mais ácido, do Canadá, do México e da Venezuela. Mas a questão é que nem Canadá, nem México, nem Venezuela, mesmo juntos, conseguiam compensar a falta do que deveria vir do Golfo Pérsico. Agora, o motivo pelo qual a escassez de petróleo não foi sentida imediatamente, no dia 28 de fevereiro, é que ainda havia petroleiros navegando em alto mar. Eles estavam cheios de petróleo. Eles precisavam terminar a viagem para os Estados Unidos. Essa viagem durava entre 35 e 45 dias. Pois bem, o dia 45 cairia mais ou menos entre 7 e 15 de abril. Essas datas são importantes porque, lembra, foi quando os Estados Unidos estavam realmente tentando negociar um cessar-fogo com o Irã. E isso por causa da escassez de petróleo. Agora, os Estados Unidos tomaram algumas medidas proativas a partir de 11 de março, começando a retirar petróleo da reserva estratégica. E vale lembrar, essa reserva, o SPR, não é um tanque único. É um sistema bem complexo. Vamos colocar assim. Mesmo que você consiga enchê-la com 100 barris de petróleo, só dá para retirar até ficar com os 20 barris restantes. Porque se você baixar disso, como o petróleo é armazenado em cavernas de sal, essas cavernas começariam a se dissolver. Isso acontece porque é preciso injetar água para arrastar o petróleo para fora do local de armazenamento. Então, embora no papel pareça que os Estados Unidos têm um excedente de 140 milhões de barris, na verdade não tem. Esses 140 milhões de barris precisam continuar lá. Desde o dia 11 de março, os Estados Unidos vêm retirando cerca de 1,4 milhão de barris por dia. E isso basicamente nos trouxe até meados de julho, quando o estoque de petróleo pesado que o país ainda podia usar está praticamente esgotado. E é justamente nesse momento que os Estados Unidos buscam, ou melhor, buscaram essa escalada. E repare nas mentiras que estão saindo do Pentágono e da Casa Branca. Eles afirmam que o Estreito de Hormuz está aberto. Não está. Basta entrar num site chamado marinetraffic.com ou, se preferir, no vesselfinder.com. Agora, o que é realmente interessante é que durante todo esse período que eu venho acompanhando, nos últimos 4 dias, há 2, vamos chamá-las de yachts, embarcações de lazer, navegando de um lado para o outro entre a ilha de Kemp e Qassab, em Omã. E uma delas se chama Jersey Devil, é um navio de bandeira americana. A outra se chama God, J-O-D, as duas são embarcações dos Estados Unidos. Eu garanto que não são barcos de passeio saindo para apreciar a beleza do Golfo Pérsico. Acredito que estão coletando informações, são navios de inteligência. Eu não ficaria surpreso se em algum momento nos próximos dias eles fossem atacados ou capturados pelo Irã, porque está claro que não estão envolvidos em nenhuma atividade recreativa normal. Então, neste momento, o Irã intensificou seus ataques. No primeiro dia de retaliação aos ataques dos Estados Unidos, o Irã atingiu alvos no Kuwait e no Bahrein e lançou alguns mísseis na direção de navios americanos que estavam a cerca de 200 milhas da costa. Nos dias seguintes, porém, o Irã ampliou esses ataques. Eles continuam atingindo locais no Bahrein e no Kuwait, mas além disso, atacaram a base aérea de Al Udeid, no Catar, que vinha sendo usada para lançar voos contra o Irã. Também atingiram bases aéreas na Jordânia, a base Príncipe Hassan e a base Muwafaq al-Salti,
destruindo centros de comando e controle, depósitos de drones, áreas de armazenamento de aeronaves e causando danos significativos aos sistemas de radar. Eles também miraram na instalação em Oman, que vinha sendo usada por porta-aviões americanos para reabastecimento, manutenção e suprimentos. Então é isso, eles atacaram lá também. Os relatos são contraditórios. Ainda não está muito claro se eles atacaram os Emirados Árabes Unidos ou não. O único país que ainda não foi atacado é a Arábia Saudita. Mas isso nos leva ao último desdobramento. Durante a noite, os sauditas bombardearam locais no Iêmen. Agora, na prática, o Iêmen declarou guerra à Arábia Saudita. Então, daqui para frente, o que podemos esperar é o lançamento de mísseis balísticos do Iêmen em direção a Yanbu, o porto ocidental que a Arábia Saudita vem usando para escoar petróleo, alguns milhões de barris por dia, fora do Golfo Pérsico. Acredito que esse local vai ficar inoperante provavelmente até o fim da semana. E os Houthis podem cumprir a ameaça que fizeram, uma ameaça que na verdade foi feita inicialmente pelo Irã. Eles disseram que se os Estados Unidos retomassem esses ataques, iriam fechar o Estreito de Bab al-Mandab, usando os Houthis como intermediários. Mas também fizeram outra coisa. Podemos chamar de promessa ou de ameaça, depende de como se olha. Disseram que iriam se retirar do Tratado de Não Proliferação. Isso significa que o Irã estaria no caminho para desenvolver uma arma nuclear. Eu sei que muita gente acredita que o Irã já tem uma, mas que ela foi colocada de lado para não ser usada por causa da fatwa emitida pelo falecido Ayatollah Ali Khamenei. O atual Ayatollah, Mustafa Khamenei, filho de Ali, é visto por muitos como alguém disposto a retirar aquela fatwa para autorizar o desenvolvimento de uma arma nuclear. Não tanto para usar de forma ofensiva, mas da mesma maneira que a Coreia do Norte fez. Quando um país tem uma bomba nuclear, ele se torna imune a esse tipo de ataque militar vindo do Ocidente. Ninguém quer provocar uma guerra nuclear. Dá para ver claramente que existe esse sentimento dentro do Irã. Os cortejos fúnebres em Teherã, Qom e Mashhad estavam cheios de gritos pedindo vingança. A bandeira vermelha, dentro do xiismo, simboliza vingança. Então essa não é uma ofensa que eles perdoaram e esqueceram. Eles se lembram e buscam vingança contra os Estados Unidos. Então o que a gente vai analisar agora é que os Estados Unidos anunciaram hoje a retomada do bloqueio do Estreito de Hormuz. Agora, eu acho que isso é mais uma ameaça verbal do que uma ameaça real, porque os Estados Unidos ainda têm um poder naval limitado para uma operação desse tipo. Mesmo assim, eu acredito que nos próximos dias, a gente vai ver eles interceptando alguns navios iranianos. E já prevendo isso, acho que o Irã vai agir de forma mais agressiva para responder a esse bloqueio. No passado, o Irã vinha sendo aconselhado pelo Paquistão, pela China, a ter calma, a esperar, porque havia movimentos diplomáticos em andamento para tentar fazer os Estados Unidos reconhecerem as demandas legítimas do Irã. Mas eu acho que esse momento já passou. Acho que o Irã percebeu que fez uma concessão atrás da outra, só para ser rejeitado agora em todos os lados. E que os Estados Unidos, mesmo com o Irã cumprindo o memorando de entendimento, têm visto o Hezbollah até agora evitar voltar à ofensiva. Mas eu acho que na próxima semana é bem possível que o Hezbollah abandone essa contenção, deixando de seguir as promessas do Irã de manter o acordo. Acho que eles vão considerar o memorando morto. Vão voltar a atacar. Israel vai ficar novamente na defensiva. E esses ataques contra o Irã não vão parar. Agora são quase 11 da noite no Irã, e eu imagino que a gente vai começar a ver uma retomada dos ataques a alvos iranianos ainda nesta tarde. Espero estar errado. É isso, Zay. É muita coisa. É mesmo muita coisa.
E são informações que vêm direto das nossas fontes, em primeira mão, sem nenhum tipo de filtro de interesses corporativos ou de qualquer outro tipo. Então, para quem está assistindo a gente, se você gosta do que fazemos, se inscreve no canal, clica no botão de curtir também. E só para avisar, a gente começou uma assinatura paga com o menor valor permitido pelo Substack, que é de $5 por mês. Assim, você vai receber um boletim de segurança com essa mesma qualidade, direto para você. Na verdade, Zé, se eles fizerem assinatura por $50 por ano, isso acaba saindo mais barato. Isso vai deixar tudo mais barato. E você vai receber informações diretas, vindas de fontes diretas, sem interferência de interesses corporativos ou políticos. Entregues por pessoas com a experiência e a qualidade que o Pep Escobar e o Larry Johnson, nossos colegas e membros fundadores deste canal, trazem para você. Eu tenho algumas informações adicionais que gostaria de compartilhar com o nosso público e também ouvir o seu comentário. Isso chegou para a gente mais ou menos 1 hora antes de entrarmos no ar. O clima dentro do Irã é de desafio. Eles estão preparados para a guerra. Estão preparados para a vingança. Estão preparados para que os Estados Unidos realmente enviem tropas terrestres. Eles até recebem essas tropas dentro do Irã para que os Estados Unidos aprendam o verdadeiro custo da guerra. Um custo que seria devastador e, obviamente, indesejado por qualquer pessoa que não queira ver inocentes sendo mortos. Mas o Irã está com essa mentalidade. Ao mesmo tempo, eu fui informado de que o Irã é muito sensato, muito racional. Até mesmo o gabinete do líder supremo deu sinal verde para a liderança iniciar conversas sérias. E isso inclui Ghalibaf, Pezeshkian e Arashi. Eles estão conversando com seus colegas no Paquistão, o Marechal Munir, o primeiro-ministro Sharif e o ministro das Relações Exteriores Ishaq Dar, e também de forma bem interessante e até agressiva recentemente, com o presidente Erdogan. Na verdade, o canal com Erdogan é tão importante que o Marechal Munir chegou a deixar Islamabad para viajar até a Turquia e se encontrar com ele. E eles também estão conversando com o Emir do Catar. Está acontecendo um funeral para o ex-emir, pai do atual presidente Amir. O ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, está lá. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif também está presente. Então eles estão conversando com o emir do Catar e também estão mantendo diálogo com a Arábia Saudita, mesmo com o problema que você acabou de mencionar. Agora, o Irã é um ator racional, pelo que tudo indica. Tudo que a gente observa mostra que o Irã age de forma racional. O país está preparado para a guerra e muito bem equipado para isso. Acho importante reforçar isso, muito bem equipado para a guerra, e não vai recuar de um confronto se o Trump for tolo o bastante para provocar um. Mas, na avaliação de todo mundo, o Trump tem pouco tempo de manobra. Ele não pode jogar a economia mundial inteira num desastre, não numa recessão, num desastre mesmo. Então, o que você acha de tudo isso, Larry? Então, as decisões dos Estados Unidos agora, a gente precisa olhar para elas com atenção. Acho importante que as pessoas entendam que existe uma burocracia militar por trás de toda essa atividade. E foi por isso que eu me senti à vontade, nos dias 26 e 27 de fevereiro, para dizer que os Estados Unidos iam entrar em guerra com o Irã. Eu sabia que as chamadas equipes de ação de crise, as CATs, já tinham sido criadas e estavam operando havia pelo menos 5 dias naquele momento. Eu passei 23 anos elaborando exercícios para as forças de operações especiais, então eu sei bem, digamos assim, toda a papelada e os procedimentos que precisam acontecer nos bastidores antes de uma operação ser lançada. Mesmo em uma situação de crise, isso não desaparece. Então, o que a gente viu desde 17 de junho foi o desmonte desse, digamos, sistema burocrático de monitoramento das operações de combate 24 horas por dia. Em outras palavras, para conduzir grandes operações de combate,
é preciso ter essas equipes de ação de crise funcionando no Pentágono, no Quartel-General do Comando Central, no Quartel-General do Comando de Operações Especiais Conjuntas e também nos comandos subordinados e de apoio. E pelo que eu sei, pelo que me disseram, essas equipes foram desligadas há cerca de 3 semanas. E quando eu digo desligadas, quero dizer que elas foram realmente encerradas há 4 semanas. Então eles voltaram a trabalhar 5 dias por semana, das 8 às 5. Agora, nos últimos dias, tem havido uma confusão enorme sobre se essas operações estão sendo retomadas, porque foram emitidas ordens contraditórias. Algumas pessoas receberam instruções para voltar para casa, depois disseram para elas, não, fiquem, não voltem para casa. Outras ouviram o contrário, fiquem, não, voltem para casa, não, fiquem. Enfim, muita confusão. E essa confusão, do lado dos Estados Unidos, não ajuda em nada a conduzir operações militares de forma coerente. Já o Irã, com o apoio da Rússia e da China, está recebendo suporte de inteligência. Eles sabem exatamente quais alvos atingir. Eles sabem onde estão as vulnerabilidades, sabem onde tentar enfraquecer o potencial dos Estados Unidos para futuras operações militares. E quando eu volto àquela questão do petróleo pesado e do petróleo leve, que a gente mencionou, é importante lembrar, não existe um suprimento ilimitado de combustível de aviação. Então, se os Estados Unidos começarem a aumentar suas operações militares no Golfo Pérsico, isso vai consumir o combustível de aviação que normalmente estaria disponível para o setor civil. Nesse caso, ele passa a ser usado exclusivamente pelo setor militar. O lado civil vai sofrer as consequências. E, de repente, quando há uma redução nas viagens aéreas civis, surge um problema. Da mesma forma, se disserem, agora precisamos produzir mais combustível de aviação por causa da escassez, isso significa que estão pegando combustível que normalmente iria para o diesel e desviando para o lado da aviação. Então a coisa fica bem complexa do ponto de vista econômico. E é por isso que eu acho, e sei que o Paquistão acredita, que o Trump, no fim das contas, vai voltar pedindo para voltar à mesa, pedindo para retomar as negociações. Isso pode acontecer já no fim dessa semana. E se ele fizer isso, vai ser no momento que ajude a impulsionar o mercado de ações. Como eu acho que já mencionei, o mercado de ações está levando uma pancada hoje, assim como o mercado de petróleo. As fabricantes de chips caíram, e muitos dos efeitos secundários do bloqueio do Estreito de Hormuz estão sendo sentidos em toda a economia. O preço do petróleo está subindo de novo, e, na minha opinião, vai continuar subindo, até que haja a percepção de que o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz vai ser retomado. Mas isso não vai acontecer porque o Irã vai buscar um acordo. Isso só vai acontecer quando os Estados Unidos, basicamente, admitirem a derrota e disserem, tá bom, vamos sair dessa armadilha. Let us get out of this trap. Bom, o que eu apurei, e isso foi mais ou menos 1 hora antes de começarmos a gravar, é que a viagem do Marechal de Campo Munir à Turquia foi feita a pedido direto de partes interessadas, que são tomadoras de decisão, incluindo o presidente Erdogan. Entre eles, e os cataris que estão sendo consultados durante a visita do primeiro-ministro Shahbaz Sharif, e também em diálogo com a liderança iraniana e com a Arábia Saudita. Mesmo com o conflito em andamento entre o Irã e o Iêmen, eles vão apresentar ao Trump algo que seria praticamente um ultimato. O recado é o seguinte: aqui está o acordo. E o acordo começa exatamente pelo que já foi acertado antes. Não é para ser renegociado. De jeito nenhum. Eles são firmes nesse ponto. Os iranianos são firmes nesse ponto. E a mensagem é clara. Se você não quer mergulhar a economia global numa depressão, nem estou falando de recessão, é depressão mesmo. Então fique à vontade para nos atacar. Nós estamos prontos para isso. Sim. Essa é a posição deles.
Olha, foi o Trump faz umas 4 horas. Eu acabei de conferir para ter certeza. Ele declarou que o Estreito de Hormuz está aberto e vai continuar aberto, com ou sem o Irã. Quer dizer, o cara está completamente fora da realidade. Isso não é verdade. Ele disse, estamos restabelecendo o bloqueio iraniano, mas só vamos impedir navios ou clientes iranianos de entrar ou sair. Todos os outros países vão ter livre e justo acesso ao estreito. Só que agora os Estados Unidos vão cobrar, segundo eles, um pedágio de 20% para nos reembolsar pelos custos. Isso, sabe? Tudo isso só vai garantir que o Estreito de Hormuz acabe operando sob controle do Irã. Os navios ligados ao Irã vão sair, e se os Estados Unidos tentarem interferir, eles simplesmente vão paralisar o comércio global, o que vai sabotar e afundar a economia americana. Como Trump pode for? Como é que ele pode ser tão burro? Ele é assim mesmo, tão burro. Ele não está bem da cabeça, não está mentalmente bem. O Robert Barnes já apontou que o Trump está mostrando sinais de demência no lobo pré-frontal. Eu acredito totalmente nisso. O Trump lê as próprias matérias sobre ele e acredita nelas. Dizem que o Estreito de Hormuz está aberto. É só olhar, entra no vesselfinder.com, entra no marinetraffic.com. Não está passando nada. Nada agora. O último navio que saiu se chamava, deixa eu ver aqui, Sea Faith. É um petroleiro de produtos químicos e está indo para Singapura. Esse é o último que eu vejo no vesselfinder.com. Bom, antes de ele assinar o último memorando de entendimento, ele disse para quem era contra que nossa reserva estratégica tinha praticamente acabado, que a economia estava à beira do que aconteceu no governo do Herbert Hoover, ou seja, uma depressão, e que ele não ia permitir isso. Então eu pergunto, para onde foi tudo isso? Where has all that gone? Bom, eles deixaram isso em segundo plano, mas daqui para frente, ao longo do resto de julho e entrando em agosto, a desaceleração econômica vai se intensificar e a pressão financeira sobre os Estados Unidos vai aumentar. Agora, em meio a tudo isso, a gente precisa oferecer um pouco de esperança para o público. E essa esperança é que as lideranças do Paquistão, do Catar e da Turquia acreditam que o Irã estaria disposto a aceitar o retorno dos Estados Unidos à mesa de negociações, já talvez neste fim de semana. Eu acho, Sr. Z, eu acho que é isso. O Irã não vai aceitar os Estados Unidos de volta. Os Estados Unidos vão ter que voltar de cabeça baixa, suspender o bloqueio, acabar com as sanções e liberar os ativos logo de cara. O Irã não vai aceitar mais promessas de que isso vai ser negociado depois. Tem que liberar os ativos agora, não no futuro. Eles não vão aceitar mais nenhuma promessa vinda dos Estados Unidos. Agreed. Larry, Certo. Larry, eu devia ter formulado isso melhor. Com todas essas pré-condições atendidas, então o Trump perceberia a estupidez, a completa, total estupidez do que ele fez, por causa das pressões que vão cair sobre ele nos próximos dias. Otimisticamente, até o fim de semana. E se não for tão otimista assim, no mais tardar na próxima semana. Com todas essas pré-condições atendidas, isso foi o que eu ouvi diretamente de pessoas que estão na sala de negociação. Eles estão tão confiantes de que a pressão vai ser de uma intensidade tão grande, porque a estupidez e as mentiras vão ficar tão evidentes, que essa vai ser a situação. Então, a minha pergunta para você era, o que você acha disso? So my question to you was, what do you think about that? I think they're overly optimistic. Eu acho que eles estão sendo otimistas demais. O Trump não vai agir até o momento em que o cabelo dele estiver pegando fogo, e aí já vai ser tarde demais para apagar com um extintor. Acho que essa manhã foi meio que a última chance de saída. Agora, vamos ver se, com toda essa conversa dura do Trump,
tenta dizer isso rápido 3 vezes, os Estados Unidos vão deixar de fazer novos ataques a alvos iranianos hoje à noite. Se isso acontecer, para mim vai ficar claro que, apesar das ameaças de fechar o estreito, de restabelecer o bloqueio, é verdade, eles não fecharam o estreito está aberto. Esqueci. O Trump disse que está aberto. Mas estão restabelecendo o bloqueio. E se não houver mais ações militares contra o Irã hoje à noite, isso vai me mostrar que os Estados Unidos recuaram de novo. Mas isso não garante que vai durar 1 ou 2 dias. O Irã não vai desviar do seu caminho. Vai continuar aberto a retomar as negociações, mas dessa vez vai ser em outras condições. Eles não vão entrar sem exigências. Há condições que os Estados Unidos vão ter que cumprir logo de cara. Não com promessas futuras, mas de imediato. E tudo começa com o desbloqueio dos ativos. Vai ter que haver um depósito financeiro nas contas iranianas, ou o Irã vai dizer, quer saber? Então esquece, a gente nem aparece. I second that, Larry. I second that. Concordo com você, Larry. Concordo mesmo. Informações que eu considero confiáveis indicam que essas seriam as condições que, pelo que entendo, seriam comunicadas por Erdogan. Como essa guerra começou em solo turco, com Erdogan do lado dele, as pessoas acreditavam que ele teria um pouco mais de autoridade ao falar com Trump. Algo como, todo mundo já se manifestou, é isso que eles querem. E se você não quiser que o fogo se volte contra você, é isso que vai ter que fazer. Bom, deixa eu só... Eu aprendi uma palavra em Farsi e acho que ela pode ter alguma ligação com o Urdu. Sim. Intikam. Intikam, isso mesmo, intikam. Intikam é a palavra em Farsi que significa vingança. Sim. Essa era a frase que ecoava nas ruas de Qom, de Teherã, de Mashhad. Intikam. Sim. Então não há conciliação nesse ponto. Eles querem o assassinato de Ali Khamenei, o assassinato das 168 crianças dos anos, o assassinato do general Soleimani. Os Estados Unidos são o assassino, não o Irã. E o Irã, portanto, vai buscar vingança. E isso vai estar no centro dessas negociações. E por fim, quem controla a escalada é o Irã. Os Estados Unidos não estão no comando disso. Sim. Então, Larry, por que você não encerra por hoje, para a gente continuar amanhã com Pepe e voltamos na quarta-feira, como sempre, nós 3 juntos? E por favor, lembre o pessoal da nossa assinatura especial paga. Então a gente está gravando isso na tarde de terça-feira, mais ou menos 2h45 da tarde, horário da costa leste. Lá na costa oeste ainda é segunda-feira, 11h45 da manhã. Ou seja, nas próximas 14 horas a gente vai saber se os Estados Unidos vão continuar a campanha de violência contra o Irã, ou se já sofreram danos suficientes para recuar e tentar se recompor, apesar de todo o discurso duro. A verdade é que o Irã causou danos significativos em instalações militares americanas na Jordânia, no Catar, em Omã, no Bahrein e no Kuwait. E a questão é se os Estados Unidos têm disposição para continuar, porque por mais que achem que estão atingindo o Irã, na prática estão sofrendo prejuízos ainda maiores. Você pode acompanhar a gente no canal Transition Protocol no YouTube. Check us out at Transition Protocol on YouTube. There you will find the link to the Substack. Lá você vai encontrar o link para o Substack, onde também pode ler e assistir ao que a gente está falando. A gente adicionou outras pessoas a esse canal que já estão comentando: Vijay Prashad, Alex Craner, Sarvin Swani. E sim, são vozes importantes que normalmente você não ouve na grande mídia do Ocidente. É importante que você nos apoie para que a gente possa consolidar esse espaço como um canal alternativo, onde você encontra informações que a imprensa tradicional não mostra. A gente agradece por você tirar um tempo para assistir e ouvir. Clica no botão de curtir e de se inscrever e compartilha com amigos e familiares. Hoje você teve o Dr. Zulfikar Ali e eu, Larry Johnson.
Amanhã quem vai estar aqui é o Pepe Escobar. Então fica ligado. Obrigado por assistir. Tenha um bom dia. So stay tuned. Thank you for watching. Have a good day. May I, Bruce Ruth?